Olá, amados, bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. Deus tem cuidado de nós, tem nos sustentado, nós só temos que agradecer pelo que Ele tem feito por nossas vidas. Compartilhar com os irmãos uma palavra, em Juízes, capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Mas Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram aos anciões de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Jefté, ele viveu uma situação de humilhação, Ele foi discriminado na sua casa e por seus irmãos. A humilhação, Deus nos falou ontem, sobre o temor do Senhor, que nós devemos odiar o falar perverso, arrogância, orgulho. Nós devemos ter sabedoria, para às vezes exortar as pessoas, para demonstrar algo, Nós vimos também que a humildade antecede a honra, A soberba precede a ruína. Porque a soberba nos traz espírito arrogante e esse espírito nos causa a queda, Citamos o caso do gigante Golias, que caçoou sobre o oponente Davi, Jamais nós devemos comparar atitudes das pessoas e nem olhar as atitudes das pessoas. Nós devemos analisar as nossas atitudes, E a humilhação, ela ensina o humilde. Mas para isso nós temos que ter sabedoria, porque se não tiver sabedoria, aquele que é humilhado, ele é destruído de coração. Porque se ele agir pela emoção, vem uma emoção destrutiva, que é a vergonha, Nós temos que compreender que a humilhação nos conduz a ser humilde. Quanto mais as pessoas nos humilham, mais nós nos colocamos na posição de humilde, Humilde que vai anteceder a honra. Nós não podemos deixar. Deus está nos falando de, às vezes as pessoas se sentem diante do mundo como um filho bastardo, Se sente desprezado, mas como nós mesmos vimos na palavra essa semana, não se sinta inferior a ninguém, porque Deus é aquele que nos dá os dons gratuitamente, para que nós tenhamos sabedoria e venhamos a utilizá-los para fazer o bem. A questão aqui que Jefté, por vezes, ele poderia ter sentido como cauda. Para que os irmãos compreendam mais ainda esta palavra, os judeus, eles têm os costumes de, quando eles vão preparar uma mesa,
né, eles jamais colocam e vão colocar um peixe assado, eles jamais colocam a cauda do peixe, eles colocam a cabeça, né, e a outra parte do peixe sem a cauda, né? Porque Deus ele nos chama para sermos como cabeça, né? Mas às vezes nós estamos nos sentindo como a cauda. Mas nós temos que saber que essa condição de às vezes estar como cauda, ela não pode ser como destrutiva para nós, porque aquele que é sábio, ele sabe que essa condição que às vezes nós sentimos ali como cauda, vai nos elevar como cabeça. E nós temos que saber, assim como Jefté, ele foi um juiz, e Deus estava preparando ele para algo grandioso. E quando Deus nos coloca em certas posições de como cabeça, Paulo vai dizer que, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, eu temo que a serpente vos engane. É um perigo quando nós saímos da posição, às vezes, de cauda e coloca-se nós como cabeça. É um risco nós perdermos a humildade, né? Porque agora já conquistamos a honra, mas nós temos que continuar humildes, porque Deus é aquele que está sempre analisando. Deus nos analisa conforme as nossas atitudes, né? E se nós conquistamos a honra, mas nós estamos humilhando, ao invés de ser humildes, nós podemos estar retrocedendo, né? E às vezes aquilo que outrora era honra pode nos levar à queda, né? Pode, porque nós começamos a permitir um espírito arrogante novamente. Às vezes a posição de honra fez com que nós esquecêssemos daquele período onde também nós somos humilhados, para que nós somos formados num caráter humilde. Então, o que Deus está nos dizendo? Não se deixe abater se está sendo humilhado. Isso, amados, nos traz aprendizado. Não permita que o coração seja destruído através de emoção que o adversário gera, acusando de que às vezes nós somos um fracasso, né? Que nós somos uma vergonha para os nossos parentes, para os nossos irmãos. Não permita isso, não se faça inferior. Deus é o nosso Pai. Se o mundo, né, nós estamos vivendo na era de poderosos, na era de arrogância, num século onde estão julgando a todo momento, que estão olhando as pessoas não pelo seu interior, pela essência de humildade em Cristo Jesus, mas olha-se pela situação, às vezes financeira, pela posição. Não se julgue inferior a ninguém. Diante do Pai, Ele olha todos com o mesmo olhar, independente de classe social, independente de condição que o irmão ou a irmã se encontra. Não se sinta inferior. Aproveite dessa humilhação, porque Deus está nos colocando através dessa humilhação para sermos humildes. E quando vier a honra, mantenha humilde. Aqueles mesmos que outrora, né, nos colocavam como cauda, eles vão reconhecer e nos colocar como cabeças. E seja humilde, não retribua conforme eles agiram conosco. Mostre um diferencial como um discípulo de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, louvado, santificado, exaltado é teu nome. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. E nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina que através da humilhação, o Senhor nos conduz a um ato de humildade que vem anteceder a honra. E por mais que nós sejamos honrados, que nós venhamos gloriar em Ti a cada dia, e que nós não venhamos a cair nessas armadilhas do adversário,
para querer nos engrandecermos e perder a humildade que Jesus nos ensina a ser. É o que nós te pedimos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.